a tecnologia trouxe uma nova visão para o meio rádio. Fernando, a gente pode dizer que o setor está mais competitivo? Pode dizer. Pode dizer que o rádio está mais competitivo, ou seja, numa posição mais favorável, mais fortalecida com relação aos outros meios, mas a gente pode também dizer que nunca houve tanta competição dentro do rádio. A concorrência é cada vez mais acirrada porque a tecnologia permite que se ouça rádio em qualquer lugar e se permite também que mais segmentos, mais estilos de programação, mais formatos de programação sejam produzidos. O digital ele permite que a gente alcance uma audiência cada vez mais específica, cada vez mais particular. Isso no ambiente regional, que é onde o rádio floresce, cresce, por exemplo aqui em Santa Catarina, isso fica muito evidente. Queria que você falasse para a gente sobre a migração de AM para FM e também sobre FM estendido. Como é que está Santa Catarina nesse cenário? Bom, o FM estendido e a migração do AM/FM, né, que são processos diferentes, mas estão relacionados. Eles abrem uma nova fronteira, uma nova porta para o rádio. Eu disse na palestra que é uma abertura de uma nova era de ouro do rádio, porque uma quantidade enorme de emissoras que não conseguiam se fazer ouvir, elas no FM vão conseguir, porque elas vão ter uma qualidade de som muito melhor, elas vão chegar em aparelhos que estão no carro, os celulares, smartphones, que hoje em dia estão restritos ao FM, então as emissoras de AM vão para esse novo tipo de frequência para elas. E quanto ao status aqui em Santa Catarina já tem uma quantidade grande de emissoras que requereram a mudança, e você tem algumas que já migraram. O processo está seguindo aqui em Santa Catarina, até numa velocidade que me parece bastante interessante, em comparação com outros estados que o processo ainda nem começou. Fernando, fala um pouquinho também sobre o Next Radio, quais são as possibilidades? O Next Radio é um aplicativo que permite com que qualquer ouvinte possa consumir rádio, seja através da banda de internet ou através da onda da antena, e ao mesmo tempo traz para o produtor de rádio uma quantidade de métricas, de números fantástica e muito precisa, todo esse levantamento de uma maneira muito precisa. A gente está acompanhando que esse aplicativo está chegando na América Latina, está chegando no Brasil e pode, quem sabe, representar uma evolução e uma revolução na forma como se consome rádio, especialmente no celular. Isso traz uma possibilidade maravilhosa, inclusive, para celulares que hoje em dia, alguns aparelhos, alguns modelos, algumas marcas, que não têm antena de rádio embutida. Tudo isso vai poder revolucionar através desse aplicativo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem acontecido nos Estados Unidos e o resultado tem sido interessante. Na sua palestra você falou sobre os perigos das fake news e também sobre a necessidade de existir uma curadoria de conteúdo, que não tem nada a ver com censura, embora muita gente possa confundir. Vamos explicar isso. Sim. Curadoria, quando eu falo, você ter especialistas em produção de conteúdo orientando a produção de conteúdo. Estou falando da função dos chefes de reportagem, dos gerentes, dos produtores, dos gestores e dos profissionais que de fato têm formação e especialização para fazerem conteúdo. E eles julgam, pelos critérios profissionais, que aquele conteúdo é relevante, é interessante de ser transmitido, daquele jeito, naquela hora. Em termos gerais, essa curadoria. Censura é você ter um árbitro externo que vira e determina, olha, só vai passar aquilo que eu quero, isso que você fez não pode porque eu tenho outros interesses. A gente está vivendo um momento de muita liberdade na internet, mas isso não pode ser confundido com uma permissividade para ofensas, mentiras, que é o caso das fake news. E tudo isso pode ser combatido graças ao trabalho dos profissionais de fato de comunicação. Quando fala em combater fake news na internet, não parece que fica mais difícil, já que a gente vê que parece que é um terreno mais fértil ali para elas proliferarem? Verdade, verdade. E daí muito dessa curadoria acaba ficando nas mãos do leitor, do ouvinte, do espectador. Você tem uma terceirização dessa responsabilidade, o que é muito complicado. Não que o leitor não tenha condições de discernir o que é verdade e o que não é. Não, as pessoas têm senso crítico e fazem. Mas é muito ruim você ver no mundo
um monte de notícia e você não saber em quem acreditar de primeira. O fator credibilidade, assim, que a gente também precisa conciliar. Absolutamente, totalmente. Precisa dessa credibilidade, e a credibilidade ela é passada, ela é transmitida pelo dia a dia, pelo trabalho diário, mas também pelas marcas. Seja a marca dos profissionais, a marca pessoal, seja a marca dos veículos de comunicação, a marca das emissoras de rádio e televisão. Elas têm uma relação histórica com as audiências, com as comunidades. Elas sabem o que esperar dessas empresas. Então é com esse histórico, com esse arcabouço, é que de fato você consegue ter uma relação mais sólida e mais confiável com esse público. E é isso que falta a quem fica produzindo coisa por aí, é tudo mentira. Fernando, vamos falar um pouquinho do momento atual da TV aberta, está perdendo força? Você falou das questões da TV cada vez mais ao vivo, cada vez mais local, cada vez mais conectada. É um processo de reinvenção, então. É um processo de reinvenção. A televisão está se redefinindo, porque existe um desafio para médio prazo, talvez até para curto prazo, que é do consumo de televisão não ser mais ou ser cada vez menos de forma linear, através de uma grade de programação. E como alternativa a esse processo de mudança, as pessoas estão indo cada vez mais para plataformas on demand, você tem o ao vivo, onde o inesperado, onde o imprevisível é o que manda e acaba que prende a audiência. Não é? Quando você compara a audiência de um programa gravado de variedades com a audiência de um programa ao vivo, geralmente o ao vivo tem muito mais apelo. Então é nisso que as emissoras têm se baseado e assim dado uma nova sobrevida a esse modelo de negócio que ainda é muito importante porque dá muito dinheiro. É o que paga, o que sustenta a máquina. Então, hoje em dia o que a gente tem visto são as emissoras se tornando cada vez mais ao vivo. Você pega o caso da TV Globo, o que a TV Globo faz hoje de programação ao vivo, ela não fazia há 40 anos. A última vez que a Globo teve tanta hora ao vivo no ar foi quando o Silvio Santos ainda trabalhava lá. Então é realmente uma renovação e uma revolução. E isso independe de emissora. Acontece com a Globo, acontece com a Record, acontece com a Band, com a SBT, com todo mundo. A televisão tem se reinventado e isso é muito bom. Nunca se produziu tanta coisa boa na televisão, seja aqui quanto fora. Algumas pessoas consideram que a TV está virando rádio. Você concorda? Que eu concordo com elas. Que eu concordo que a TV está virando rádio, especialmente na parte do dia, diurna, manhã e tarde, ainda mais de manhã. Que você tem uma programação mais ao vivo, com maior interação com a audiência e boa parte dela local. São os elementos básicos do rádio, não é? E isso tem acontecido cada vez mais e me aparece como um caminho. O horário nobre continuando a ser gravado, com produções maiores, porque elas são viáveis de serem feitas por um horário que remunera melhor, e manhã e tarde com conteúdos mais locais, mais ao vivo, com maior conexão com a audiência. Nós somos gratos a você pela entrevista, adorei o papo, obrigada. Tenho certeza que também você gostou. Até a próxima.